A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Se você é crente, se você é cristão, se você crê em Deus e em Jesus Cristo, esse vídeo é para você. Mas antes de falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu queria te pedir, meu irmão, que você curtisse esse vídeo, que você comentasse, compartilhasse com seus amigos e se inscrevesse no canal clicando em inscreva-se. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre brechas espirituais. O que são? Num vídeo aqui do canal você aprendeu que o homem ele é feito em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E é de suma importância que você aprenda agora o que é fechar as brechas espirituais. Se você nunca ouviu falar, eu gostaria de te convidar a permanecer até o final desse vídeo, que vai te esclarecer um pouco o que é brechas espirituais. Às vezes você é um novo convertido, não entende muito bem a palavra de Deus e não sabe como se blindar do nosso adversário, do inimigo, do próprio Satanás, que todos os dias, a todo momento, ele investe dardos inflamados contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa sociedade, contra a nossa igreja. Então nós temos que estar munido da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, permanecer firmes, como diz lá em Efésios 6. Amém? Agora nós vamos entender o que são brechas espirituais. Brechas espirituais são pecados que servem de base legal para a ação de demônios em nossas vidas. Aí existem níveis, né? Seria o pessoal, o individual, familiar, igreja e sociedade como um todo. Existe um quinto nível que seria global, mas é um assunto muito profundo, daí eu vou só me ater a essas quatro bases. Seria pessoal, familiar, igreja e sociedade como um todo. O texto que eu separei hoje está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 6 a 22. O texto de Neemias 4 relata a história ao qual Neemias é levantado por Deus para edificar os muros de Jerusalém, ao qual, pelos inimigos de Israel, tinha sido destruído. Mas Deus toca no coração de Neemias para a reconstrução desses muros. Diz assim: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ouvindo Sambalate e Tobias, que tanto aí crescendo a reparação dos muros, que já as roturas ou brechas se começaram a tapar, iraram-se sobre modo. Lá no 13 agora. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e pelo alto. Então também pus o povo de acordo com suas famílias e com suas espadas, e com suas lanças e com seus arcos. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aí no 17 ele diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas. Então, no 19, grande e extensa é a obra. No lugar onde ouvires o som da trombeta, que aqui no caso seria o shofar, ali nos ajuntareis convosco e o nosso Deus pelejará por nós. Neemias, ele foi inspirado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e tapar as brechas da cidade santa. Isso fala muito para nós de como nós temos que ser vigilantes para que nós possamos blindar o nosso corpo das setas inflamadas do maligno, porque o nosso corpo ele também precisa de um revestimento espiritual, né, de uma armadura, como está escrito em Efésios 6. E nós só vamos conseguir obter essa armadura quando nós vivemos uma vida de comunhão diária com Deus e unidos pela palavra, assim como diz a palavra do Senhor,
com as ferramentas corretas nós venceremos, né? Porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então nós temos que ter essa consciência. Cada pecado que nós temos nas nossas vidas é uma brecha para que o inimigo venha atacar e ele venha destruir as nossas vidas. Vamos falar do primeiro nível, que é o nível pessoal. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, ele é a armadura do crente, porque você viver uma vida de santidade é você viver uma vida protegida por Deus. Como que eu faço isso? Como que eu fecho essas brechas espirituais? É não praticando o pecado. Se você pecou, peça perdão para Deus, se arrependa e pare de pecar. Se você tem um pecado de vício, de bebida, vamos dar um exemplo. Eu tenho que me arrepender e não beber mais, para que aquele pecado, aquele vício, não venha se tornar uma brecha que o inimigo vai usar para tentar me atingir. Então, olha como é importante nós taparmos as brechas das nossas vidas. Outro nível de brecha espiritual está relacionado à família. As nossas casas são a nossa Jerusalém. Então, nós temos que também blindar, porque tem muitos demônios que entram por brechas espirituais que nós mesmos damos legalidade para o inimigo entrar na nossa casa e fazer uma bagunça na nossa residência. Por quê? Porque muitas vezes você pode trazer um objeto consagrado no ocultismo, ou você tem alguma imagem que possa ter algum símbolo satânico. Tudo isso pode trazer uma maldição para dentro do teu lar. Tudo isso são brechas espirituais. Eu gostaria de te dar uma dica. Você compra um óleo de unção e unge toda a casa, repreendendo todo o mal e tirando. É importante fazer a limpeza espiritual da tua casa, da tua residência, tirando objetos que possam estar ligados ao ocultismo e ao satanismo, ou outras religiões que possa dar legalidade para o inimigo tocar na sua casa ou fazer daquele objeto um ponto de entrada para destruir a sua casa e a sua família. O terceiro nível é a igreja. Muitas vezes nós vemos o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus reunido. Primeiro nós temos que entender o que é a igreja. A igreja é o povo de Deus reunido em uma assembleia solene para adorar a Deus. Quando as famílias cristãs, as famílias evangélicas que creem no Deus Altíssimo, da Bíblia, se reúnem para adorar a Deus, isso é uma igreja. Ou às vezes a igreja pode ser a sua própria família, na sua própria casa. Isso é uma igreja. Quando tem pessoas reunidas para adorar a Deus, em comunhão, né, com Deus. Então, mas existem também as brechas espirituais criadas pelo próprio ministério, o pecado que está dentro das igrejas. Por exemplo, quando um pastor ele prega uma falsa doutrina, né, como a gente vê muito por aí, doutrina da prosperidade, né, só prega a respeito de dinheiro, né, o evangelho ele não tem mais outro tema, é só em cima de dinheiro. Isso acaba criando uma brecha espiritual e é a partir da liderança que deve ser tapada essas brechas. Ou pastores ou obreiros que são coniventes com o pecado dos seus membros. Isso também traz fraqueza espiritual, falta de unidade no espírito porque está contra a palavra de Deus e porque não está sendo corrigido, né, aquele pecado, não está sendo prestado conta. Então o que vai acontecer? Uma brecha espiritual, né, vai estar sendo aberta ali. Tudo isso pode ser selado com a palavra de Deus, com a oração, com a intercessão da igreja, com o arrependimento dos pecados pela liderança, né? Aquele arrependimento coletivo, sabe? Quando acontece na Santa Ceia, que o pastor ele levanta uma oração, né, a Deus, pedindo misericórdia pelo povo, assim como um sacerdote mesmo intercede pelo povo de Deus, assim a igreja ela tem que
também interceder pelos seus pecados, primeiro da liderança e depois do povo. Só depois disso a igreja tem a autorização para participar do corpo e do sangue do Senhor. O quarto nível de brechas espirituais que tem que ser fechado é o nível de sociedade, é um nível mais elevado, ao qual uma cidade inteira pode ser consagrada ao Senhor ou entregue nas mãos de Satanás. Vou dar um exemplo. Às vezes isso pode acontecer em algumas cidades mais pequenas, tem mais facilidade de acontecer. Você já ouviu falar que o prefeito entregou a chave da cidade, né, para Jesus, simbolizando, né, entregando para o pastor ali a chave da cidade. Aquilo ali é um ato profético de que o líder, né, daquela cidade, daquele povo ali, aquele governante, ele está entregando a cidade para Jesus Cristo, o líder espiritual, né? Por isso que está lá escrito em Romanos 13, o quanto é importante nós orarmos pelos governantes, né? Porque eles zelam para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida de justiça, né? Uma vida que agrada a Deus, né? Os governantes são colocados por Deus, né? Deus permite que os governantes governem as cidades para que eles possam governar com sabedoria e justiça. O quarto nível, que é o nível da cidade, é muito difícil de acontecer porque há uma diversidade, ainda mais se tem outras religiões, outras tribos, né, de religiões, né? Há muito misticismo, há muito ecumenismo dentro de uma cidade. Isso pode dificultar, né, essa cidade ser entregue para o Senhor Jesus, mas nada é impossível, tá, irmãos? Se nós pelejarmos, se a igreja se unir em oração, em jejum, em evangelismo, em pregação da palavra verdadeira, da sã doutrina, o impossível pode acontecer, aquela cidade inteira ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um ato muito importante que a igreja vai estar necessitando interceder também pela sua cidade, mesmo pela sua nação. Amém? Ou seja, agora vamos concluir o tema. É preciso buscar uma vida de santidade e renúncia todos os dias, reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus e o principal, abandoná-los para sempre. Então, quando nós vivemos uma vida cheio do Espírito Santo, buscando retidão, buscando a presença de Deus, nós estamos fechando, né, não dando lugar para o pecado nas nossas vidas, nós estamos tapando as brechas espirituais. Aí o inimigo, ele não vai ter legalidade para tocar na tua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Peça ao Espírito Santo que te mostre quais são as áreas da sua vida que precisam ser reparadas, assim como Neemias fez no muro. Ele via que havia um buraco no muro, ele ia lá e reconstruía. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe, né, com seus amigos, se inscreva no canal, que isso é muito importante para nós. Deus abençoe, até lá.